Alô, amigos! Este tema tratado é muito importante para milhares de brasileiros, pois a tendência é a da divisão entre pessoas que ganham fortunas, como personagens dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, fora as mordomias referentes aos cargos e pessoas que sobrevivem com um salário mínimo ou pouco mais. Espero que assistam até o fim e se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo. Comentem e vamos nos rebelar com a atual situação. Senhor Antônio é um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês. Reclama muito dessa situação, porque não consegue sustentar sua família, mesmo fazendo muitas horas extras. Ao contrário de seu avô, que também recebia, na sua época, um salário mínimo, mas tinha uma vida familiar melhor. Qual o mistério dessa diferença entre o poder aquisitivo de 70 anos atrás e o de hoje? A desvalorização do salário mínimo no Brasil é um tema complexo que envolve uma análise de sua evolução histórica, das políticas econômicas adotadas ao longo dos anos e das consequências sociais resultantes. Desde a sua criação em 1940, o salário mínimo passou por diversas fases, refletindo as condições econômicas e políticas do país. Evolução histórica do salário mínimo. O salário mínimo foi instituído em 1940 com o objetivo de garantir um padrão mínimo de vida para os trabalhadores. Inicialmente, o valor foi regionalizado, mas em 1988, com a nova Constituição, passou a ser unificado em todo o território nacional, devendo ser suficiente para atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Durante as décadas seguintes, o salário mínimo passou por períodos de forte desvalorização, especialmente durante os anos de hiperinflação nos anos 1980. Em 1995, no início do Plano Real, o salário mínimo estava em seu ponto mais baixo, equivalente a R$100, que não era suficiente para cobrir uma cesta básica. A partir de então, houve uma recuperação gradual, mas a desvalorização continuou a ser um problema, especialmente em momentos de crise econômica. Nos anos 2000, o salário mínimo começou a ser reajustado de forma mais consistente, impulsionado por políticas de inclusão social. O aumento real do salário mínimo foi associado à redução da pobreza e à diminuição da desigualdade de renda no Brasil, com a razão de renda entre os mais ricos e os mais pobres caindo significativamente. Desafios atuais. Atualmente, o salário mínimo é considerado insuficiente para cobrir as necessidades básicas, especialmente nos grandes centros urbanos. Uma pesquisa do IBGE sugere que o valor ideal do salário mínimo deveria ser superior a R$3.000 para garantir uma vida digna. Isso levanta questões sobre a capacidade do governo de implementar aumentos reais, considerando as limitações orçamentárias e a necessidade de aprovação no Congresso Nacional. Além disso, a desvalorização do salário mínimo tem um impacto direto na vida de milhões de brasileiros, afetando não apenas os trabalhadores que recebem esse valor, mas também suas famílias e a economia como um todo. A pobreza no Brasil é uma realidade que atinge mais da metade da população, e a falta de um salário mínimo adequado contribui para a perpetuação desse ciclo de pobreza. O salário mínimo no Brasil, atualmente fixado em R$1.420, levanta questões sobre sua capacidade de sustentar uma família, especialmente quando comparado ao valor ideal sugerido pelos estudos iniciais em 1940. A realidade atual mostra que esse valor é insuficiente. Situação atual do salário mínimo. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser superior a R$3.900, o que representa o salário quase 4 vezes o mínimo atual. Essa discrepância indica que, apesar de o salário mínimo ter sido previsto para garantir condições de vida dignas, ele não atende mais às necessidades básicas da população. Para suprir a diferença entre o salário mínimo e as necessidades básicas, diversas estratégias podem ser adotadas. 1. Aumento do salário mínimo. Uma política de aumento consistente e real do salário mínimo pode ajudar a melhorar a renda das famílias e reduzir a pobreza. 2. Programas de transferência de renda. Iniciativas como Bolsa Família e outros programas de assistência social complementares à renda das famílias de baixa renda, ajudando a suprir suas necessidades básicas. 3.
Educação e capacitação. Investir em educação e capacitação profissional pode aumentar as oportunidades de emprego e permitir que os trabalhadores acessem melhores empregos. 4. Políticas de emprego. Criar políticas que incentivem a geração de empregos e a formalização do trabalho possam ajudar a aumentar a renda das famílias. 5. Apoio ao setor informal. Muitos trabalhadores estão no setor informal e não têm acesso a benefícios sociais. Políticas que integram esses trabalhadores ao sistema formal podem melhorar suas condições de vida. 6. Ajustes fiscais e tributários. Reformas que promovem uma distribuição mais equitativa da renda, como a revisão do sistema tributário, podem ajudar a financiar programas sociais e aumentar o salário mínimo. 7. Acesso a serviços públicos. Melhorar o acesso a serviços de saúde, educação e transporte pode aliviar a carga financeira sobre as famílias de baixa renda. 8. Incentivos à agricultura familiar. Apoiar a agricultura familiar pode aumentar a segurança alimentar e a renda nas áreas rurais, onde a pobreza é mais acentuada. 9. Fomento à economia solidária. Promover iniciativas de economia solidária pode criar alternativas de geração de renda para os mais pobres. 10. Participação da sociedade civil. Envolver a sociedade civil na formulação e implementação de políticas públicas pode garantir que as necessidades dos mais pobres sejam atendidas. Conclusão. A desvalorização do salário mínimo no Brasil é um reflexo de um contexto histórico e complexo econômico, que exige uma abordagem multifacetada para ser enfrentada. A implementação de políticas que visem não apenas o aumento do salário mínimo, mas também a inclusão social e a redução da desigualdade, é essencial para garantir uma vida digna para todos os brasileiros.